Agora, indo para a nossa segunda parte da aula, a gente vai falar sobre as leis de Newton propriamente dita, certo? Onde a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, nos diz o que? O quê? Que todo corpo continua no estado de repouso ou no estado de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicadas. O que isso quer dizer? Significa que se um corpo estiver em repouso, a tendência dele é de continuar em repouso, continuar parado, ou se ele estiver em movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar o seu movimento uniforme, a menos que seja aplicado uma força. Por exemplo, no ônibus, quando o ônibus está parado e dá aquela arrancada, ele se desloca, o ônibus está indo para frente e a tendência do nosso corpo é o quê? É de voltar, de ir para trás. A mesma coisa acontece quando o ônibus dá aquela freada, aquela parada brusca. A tendência do ônibus é de parar, né? Dar aquela freada brusca. E a tendência do nosso corpo é o quê? De continuar o movimento, de ir para frente. Então percebam que, inicialmente, se o meu corpo estiver parado, a tendência é de ficar parado, de continuar em repouso. E se o corpo estiver em movimento, a tendência dele é de continuar esse movimento, certo? Aqui outros exemplos. O cavaleiro e o cavalo. Quando o cavalo dá aquela parada brusca, aquela freada brusca, a pessoa que está aqui em cima, a tendência dela é de continuar o movimento, certo? A mesma coisa é a criança sentada no carrinho, quando o cachorro dá aquela arrancada para frente, a tendência da criança é de ir para onde? Para trás, de ficar parado, de ficar em repouso, certo? Exatamente o que diz a nossa primeira lei de Newton. Aqui outro exemplo. Um corpo em movimento tende, o skate fica, né? Na hora que ele bateu na pedra, o skate fica. O menino continua o movimento a permanecer em movimento, certo? Essa é a primeira lei de Newton. Então, concluindo aqui a nossa primeira lei de Newton. Há um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, atribuímos o equilíbrio estático. Lembrando o que é esse equilíbrio estático? É quando a força resultante é igual a zero. O que isso significa? Ou o corpo está parado, ou o corpo está em movimento uniforme, certo? A força resultante, nesse caso da primeira lei de Newton, ela é nula. A primeira lei nos mostra também outra coisa. Ela nos mostra que a massa do corpo, é uma grandeza característica do corpo. A massa dos objetos não se altera. Não há variação não há variação da massa, nem com a posição, nem com a velocidade, nem com a temperatura, certo? Então essa massa aqui, ela vai ser uma grandeza escalar, certo? 50 quilogramas. 50 quilogramas. É 50 quilogramas em qualquer local do espaço. É 50 quilogramas aqui na Terra, é 50 quilogramas lá na Lua. Massa é uma característica do corpo, uma grandeza escalar, certo? No caso, a massa é uma medida da inércia do corpo. O que isso significa? Quanto maior for a massa desse corpo, maior a sua inércia. Quanto maior for a massa do corpo, mais difícil é de colocar esse corpo em movimento ou de colocá-lo em repouso, certo? Por exemplo, uma situação, a gente tem um ônibus descendo a ladeira e uma bicicleta descendo a ladeira, todos dois sem freio.
O que é mais fácil da gente parar? O ônibus ou a bicicleta? Lógico que é a bicicleta, porque a massa dela é menor. Então, quanto menor for a massa do corpo, mais fácil é de colocá-lo em movimento ou de colocá-lo em repouso, certo? A segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, se resume a essa fórmula, a essa relaçãozinha aqui. É a única fórmula que vai aparecer. Só que essa fórmula, força resultante igual a massa vezes a aceleração, ela pode se transformar em outras. Pelo menos essa parte aqui da força resultante. Ó. Lembram dos vetores? Se a gente tem duas forças sendo aplicadas no mesmo sentido, essa força resultante aqui passa a ser uma soma. Se a gente tem forças resultantes sendo aplicadas em sentidos contrários, essas duas forças passam a ser uma subtração. Então a única coisa que pode mudar é essa força resultante. Esse lado aqui da igualdade, m vezes a, massa vezes aceleração, vai sempre permanecer massa vezes aceleração, certo? Outra coisa importante que a gente pode tirar daqui é que o sentido da força é o mesmo sentido da aceleração. Para onde a aceleração apontar, a força resultante também vai apontar, certo? Aqui são os dois casos que a gente viu resumidamente no slide anterior. Primeiro caso, força resultante tem o mesmo sentido da velocidade. Nesse caso, a aceleração também tem o mesmo sentido de v, e o movimento é acelerado. Isto é, o módulo da velocidade aumenta com o tempo, ou seja, o veículo está saindo do repouso, saindo de uma velocidade inicial igual a zero, inicialmente ele estava parado, e começa a se movimentar, começa a adquirir velocidade. O segundo caso é quando a força resultante tem sentido contrário ao da velocidade. O que isso quer dizer? Neste caso, a aceleração A tem sentido oposto ao da velocidade, e o movimento é dito movimento retardado, isto é, o módulo da velocidade diminui com o tempo, ou seja, o veículo está se movimentando em um sentido, mais uma vez, SM, sentido do movimento. Essa esferinha aqui, essa bola, digamos que seria um carro, ele está se movimentando para a direita, só que a gente aplica uma força para tentar fazer com que esse veículo pare. Então, nesse segundo caso, que a força e a velocidade estão em sentidos contrários, a intenção é de parar esse veículo. No primeiro caso, onde força e velocidade têm o mesmo sentido, o veículo sai da velocidade inicial, sai do repouso e adquire uma certa aceleração, uma certa velocidade, certo? Aqui algumas unidades. Já que a relaçãozinha lá da segunda lei de Newton força resultante, Fr, é igual a massa vezes a aceleração, a gente tem unidade da força, tá aqui ela, unidade da força no sistema internacional é o newtons. A gente tem unidade de massa, tá aqui ele aqui em cima, massa é o quilograma, e a aceleração. A aceleração, a unidade é metros por segundo ao quadrado. Certo? Basicamente são as três unidades que a gente vai trabalhar. Massa, sempre em quilogramas. Aceleração, sempre em metros por segundo ao quadrado. E força, sempre dada em newtons. Certo? E a terceira lei de Newton nos diz o seguinte. A terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. O próprio nome do princípio, ação e reação, define a terceira lei de Newton. Basicamente, se um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos à força que aplicou em B.
traduzindo essa definição? Aqui, olhando aqui para a carroça, a gente tem dois corpos, dois objetos, a carroça propriamente dita e o cavalinho aqui que está puxando a carroça. Se o cavalo exerce uma força na carroça, ele puxa essa carroça aqui para um lado, isso aqui seria a força de ação, a carroça vai reagir e vai exercer uma força de reação. Percebam que essas duas forças têm mesma intensidade, a força que o burrinho está puxando a carroça é a mesma força que a carroça puxa esse burrinho, esse cavalinho. Essas duas forças têm mesma intensidade, têm mesma direção, tudo está na horizontal, só que tem sentidos opostos. Uma força está sendo aplicada para um lado, a outra força está sendo aplicada para o outro. E outra está sendo aplicada em corpos diferentes. Uma força está sendo aplicada no cavalinho, a outra força na carroça. Resumidamente, essas características, toda vez que um corpo A exerce uma força em um corpo B, este também exerce uma força no corpo A. Né? Sempre que a gente tiver um corpo, por exemplo, se a gente empurrar a parede automaticamente vai empurrar a gente de volta. E essa força, esse par de ação e reação, o fato da gente empurrar a parede e a parede empurrar a gente de volta, sempre vão ter 4 características. 2 delas iguais e 2 delas diferentes. 2 características são iguais e 2 características são diferentes. As características iguais, as 2 forças, ação e reação, elas vão ter mesma intensidade, vão ter mesmo valor e mesma direção. Tudo vai estar na horizontal ou na vertical ou inclinado. E as 2 características diferentes, a gente tem as 2 forças sendo aplicadas em sentidos opostos e sendo aplicadas em corpos diferentes. Por exemplo, aqui vamos ver algumas situações. Um helicóptero voando ou iniciando o voo. Essa hélice maior aqui de cima, quando ela gira, ela exerce uma força aqui para baixo, no ar, empurra o ar para baixo. Consequentemente, o ar vai empurrar esse helicóptero aqui para cima. Isso é um par de ação e reação. Uma força, que é das hélices do helicóptero, está sendo umas partículas de ar, empurrando esse ar todo aqui para baixo. E a outra força é no helicóptero, empurrando esse helicóptero aqui para cima. Por isso que faz com que ele levante voo. Essa outra hélice menorzinha aqui na cauda do helicóptero é para ele não rotacionar, para ele poder ficar estável, ficar parado, certo? Outro exemplo é o simples fato de caminhar. O que acontece quando a gente está caminhando? Nossos pés, eles empurram o chão para um lado, no caso empurra o chão para trás, e o chão empurra a gente para frente. Perceba que é um par de ação e reação. O fato de eu empurrar o chão para trás e o fato do chão me empurrar para frente faz com que a gente se movimente, que a gente caminhe, certo? Lembrando que essas 2 forças, par de ação e reação, elas têm mesma intensidade, de mesmo valor, mesma direção, tudo aqui está na horizontal, sentidos opostos, e está sendo aplicadas, as 2 forças estão sendo aplicadas em corpos diferentes. Uma força está na pessoa, a outra força está no chão, certo? Outro exemplo, outra situação. A toda força de ação, né, tem uma de reação. Então, a toda ação tem uma reação, certo? No mais, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Falar um pouco sobre força e sobre as 3 leis de Newton. Nas próximas aulas, a gente vai fazer exercícios, aplicar a segunda lei de Newton, propriamente dita,
No mais, um obrigado e até a nossa próxima aula.